só filosofia, mas isso fica simplesmente no campo acadêmico. No campo da fé, a Bíblia é suficiente para a nossa salvação. Aquilo que conhecemos através da Bíblia é aquilo que precisamos conhecer. Alguns dizem que a Bíblia Sagrada contém a palavra de Deus, outros acham correto dizer que ela é a palavra de Deus. As teorias que discutem esse assunto serão estudadas mais adiante. Então a gente vai desenvolver o entendimento acerca dessa verdade ao longo do estudo. A gente não precisa se ater a ela aqui, porque ela será plenamente compreendida ao longo do estudo. Então ele fala acerca do primeiro contato com a Bíblia. Alguém pode pensar que ele é um dicionário, e na verdade ela é um conjunto de livros, ela é como que uma biblioteca, na verdade. O Antigo Testamento, por exemplo, está munido de 66 livros, na divisão que fazemos da nossa Bíblia, que é baseada na Septuaginta. Vamos entender o que é a Septuaginta, porque tem esse nome. Mas essa divisão de 66 livros está vinculada a essa divisão que foi feita na tradução da Bíblia hebraica para a linguagem grega da sua época. E aí foi dado o nome dessa Bíblia de Septuaginta. E os livros nela foram divididos, somando 66, mais alguns deuterocanônicos que foram inseridos, mas sem relação com o cânon. Então havia o cânon e havia um acréscimo. E esse era bem distinguido em relação a isso. Que esses livros são os canônicos, 66. Esses são deuterocanônicos, são acréscimos. Não tem revelação divina neles, mesmo que tenha conhecimentos úteis, mas não revelação divina. Então isso já estava definido desde esta época. Então isso aqui ele discute nessa página 2. A Bíblia, na verdade, não é apenas um livro, mas uma coletânea de livros, mais precisamente 66. A maioria das pessoas que manuseia e lê diariamente a Bíblia, dando a ela grande importância, buscando em suas páginas orientação, alívio, respostas para os seus problemas e crendo ser ela a palavra de Deus, desconhece sua origem e sua verdadeira natureza. Então isso tem que ser sanado. É muito importante já o respeito, o apreço que temos pela Bíblia. Isso é fundamental, extraordinário. Mas a gente tem que avançar um pouco mais. Existe algo mais. Existem coisas que, ao você ter contato com elas, com conhecimentos mais técnicos, conhecimentos de cultura, conhecimentos da língua, da formação, vão te fazer entender melhor, aproveitar mais deste livro sagrado. É como você tem, por exemplo, um aparelho em casa, você compra um computador. Então você compra um computador, você liga, você digita algumas coisas, joga os jogos que tem lá, mas se você não tem um conhecimento de informática, você usa pouquíssimo dos recursos que há neste computador. Estou falando de uma coisa básica. Um computador. Se você faz um curso de informática, você usa quase que todos os recursos que tem ali. Porque mesmo com um curso, dependendo do curso, você nem consegue conhecer todos os recursos colocados ali pelo aqueles que trabalham com a ciência, né, com a engenharia da internet, né, da informática. Mas se você tem um curso, você aproveita um pouco mais, mas talvez nem consiga conhecer todos os recursos que há presente nesta máquina. Isso eu falo de uma máquina que é, diante da Bíblia, algo insignificante, algo extremamente ínfimo. A Bíblia tem muito mais a ensinar, a Bíblia tem muito mais a nos fortalecer, tem muito mais a nos evoluir. Dentro dessas páginas há um poder de evolução e de mudança da pessoa, de transformação da vida. Então se você faz um curso, você cursa teologia, você estuda a introdução ao Antigo Testamento, você estuda um pouco das línguas, você estuda a história, você vai aproveitar mais dela, você vai tirar mais dela, você vai mergulhar mais profundo no conhecimento que ela tem a te oferecer. Então esta é a razão pela qual existe o curso. Então, materiais usados na escrita da Bíblia. Vamos começar a mergulhar agora na produção material da Bíblia, né? do Antigo Testamento agora. Materiais usados na escrita: barro, cerâmica, pedra, argila e cera. Por exemplo, temos hoje livros, né? Aqui há um livro aí, aqui outro livro, aqui mais ao lado tem um computador. São os materiais presentes hoje na nossa cultura, presentes hoje na nossa sociedade. Quais eram os materiais presentes aí na época da produção bíblica, que mergulha aí a pelo menos 1500 anos antes de Cristo?
Cristo. Estamos a 2016 depois de Cristo. Volte, retroceda 2016, ano Domini, né? O ano do nascimento de Cristo. Depois disso, retroceda mais 1500. Mais 1500. Temos aí uma data aproximada para o início da produção bíblica, 1500 anos antes de Cristo. Retroceda aí mais 5000 anos antes de Cristo. Então 1500, o início ali da produção bíblica. Pelo menos 4000 anos antes de Cristo, né? Pelo menos 3000 anos antes de Cristo, onde começaram a ser identificados vestígios, pelo menos 3000. 3000, a arqueologia tem aí alguns vestígios já de escrituras, né? De informações de escrituras arcaicas. Temos outros tipos de materiais. Haviam outros tipos de ferramentas, outras formas de escrita e de registro do conhecimento. Então temos, por exemplo, barro, cerâmica, pedra, argila e cera. Nesse material era usada uma escrita muito antiga chamada escrita cuneiforme. Foi muito usada nos tempos antigos pelas antigas civilizações, por Moisés e pelos profetas do Antigo Testamento. Então temos aí, por exemplo, a escrita hieróglifa presente no Egito, que é uma escrita principalmente representativa por desenhos. Então cada desenho era um hierograma. Ele representava não uma letra, não havia sistema alfabético, mas havia sistema de ideogramas. Então um desenho representava uma ideia, e cada desenho agrupado, e esse conjunto de desenhos, ia transmitir a ideia do texto, a ideia geral do texto. Uma escrita extremamente difícil e complicada, presente principalmente na região do Egito. Agora nesta região aqui, a região da Suméria, o que é chamado Mesopotâmia por causa desses rios que estão presentes aqui, o Tigres e o Eufrates. Meso é no meio, então Mesopotâmia, entre rios, essa terra aqui entre os rios Tigres e Eufrates. Floresceu primeiramente uma civilização chamada Suméria. Essa civilização suméria é a civilização que está relacionada, está presente na história de Abraão. Abraão, quando é chamado de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus ficava ao sul. Então Abraão estava relacionado a essa civilização. E como essa civilização produzia cultura? Através de uma escrita chamada escrita cuneiforme, que está presente aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, um tablete de argila é típico daqueles usados para escrever nos tempos antigos. Ele contém parte das crônicas babilônicas, cobrindo a queda de Nínive. Então, através desta forma de escrita, é chamada cuneiforme por causa da forma de cunha que ela tem. Então, são pequenas escritas em forma de cunha que eram feitas com cinzel, feita com esse tipo de instrumento, gravadas em barro. Então, esta era a forma que os antigos adotavam para a escrita cuneiforme. Aqui temos um exemplo. Aqui a pessoa com um tablete de barro na mão, gravando esses símbolos em forma de cunha. Temos aqui, ó, veja, uma pequena cunha, e esses símbolos agrupados transmitiam a ideia do texto. Então era assim que era produzida a escrita no tempo de Abraão, por exemplo. Aqui eles gravando com um martelo e um cinzel, na verdade, que era um estilete. Aqui temos um estilete, aqui temos um martelo e um cinzel. O texto cuneiforme sendo gravado em pedra. Temos aí as formas diferentes de produção de texto. Aqui o exemplo que eu dei acerca da escrita hieroglífica, os hieróglifos do Egito, né? Você vê, não há letras, há desenhos, e cada desenho é um ideograma. A conjunção desses ideogramas aqui transmite a ideia do texto. E aqui temos um outro exemplo, um texto hebraico, sendo transmitido num pergaminho. Então temos aqui um pergaminho, uma forma de escrita da antiguidade. A caneta, geralmente um caniço, uma pequena cânula, com um material na ponta, por exemplo, uma planta, algum tipo de planta que absorvesse a umidade, e a tinta da época geralmente era goma, carvão e água. O carvão trazia a cor, né? Gravava a letra, a goma dava fixação a ela e a água diluía, assim produzia-se a tinta da época. Aqui temos um exemplo de produção de papiro, os dois materiais presentes na antiguidade.
Ali vimos